Alegria estar aqui com você hoje. Se você chegou até este momento, é porque algo dentro do seu coração busca respostas, busca sentido e, acima de tudo, busca paz. Muitas vezes pensamos que nossos problemas não têm solução, que estamos sozinhos e que ninguém pode compreender a profundidade da nossa dor. Mas eu quero dizer algo com todo carinho. Nenhuma situação está fora do alcance da graça e do poder de Deus. Quando olhamos para a nossa vida e enxergamos dificuldades, perdas e desafios, é natural sentir medo ou desânimo. Porém, eu aprendi que esses momentos também são oportunidades para crescer e encontrar um caminho novo. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. A vida por si só traz situações que não podemos controlar, podemos planejar, sonhar e lutar, mas nem tudo acontece como imaginamos. E é justamente nesses momentos que somos convidados a confiar. Confiar não significa entender tudo, mas acreditar que é um propósito maior. Eu já vivi momentos em que me senti perdida, em que pensei que não haveria saída, mas descobri que Deus nunca abandona seus filhos. Ele está presente mesmo quando não percebemos. Ele trabalha silenciosamente, transformando nossas dores em aprendizado e nossas lágrimas em crescimento. Quando digo que Jesus pode resolver qualquer problema, não estou falando de uma solução mágica que acontece da noite para o dia. Estou falando de uma transformação interior. Muitas vezes o maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. Pode ser o medo, a insegurança, a falta de perdão, ou a sensação de que não somos suficientes. E é aqui que a fé entra como um caminho de libertação. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos força para continuar. Não porque tudo se torna perfeito, mas porque aprendemos a enxergar a vida com novos olhos. Eu já vi pessoas enfrentando situações extremamente difíceis e mesmo assim encontrando esperança. Pessoas que perderam tudo, mas não perderam a fé. Pessoas que passaram por dores profundas, mas descobriram que o amor de Deus era maior do que qualquer sofrimento. Isso me ensina que a vida não é apenas sobre evitar problemas, mas sobre como reagimos a eles. Podemos escolher a amargura ou a gratidão. Podemos escolher o desespero ou a confiança. E a fé nos ajuda a escolher o caminho que nos aproxima da luz. Talvez você esteja passando por um momento em que se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, mas aprendi que nem sempre temos respostas imediatas. Algumas coisas só fazem sentido com o tempo. E enquanto esperamos, podemos buscar força em Deus. Podemos rezar, refletir e abrir nosso coração para receber a paz que vem dEle. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos. A Bíblia nos ensina que Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece nossas lutas, nossos sonhos e até mesmo nossas dúvidas. E isso me conforta, porque significa que não preciso carregar tudo sozinha. Posso confiar que é um plano mesmo quando não consigo ver. E esse plano não é para nos destruir, mas para nos fortalecer. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento, se estivermos dispostos a aprender. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta hoje. Pode ser uma dificuldade financeira, um relacionamento complicado, uma doença ou a sensação de vazio. Mas quero que saiba que há esperança. Jesus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em cada passo do caminho. E quando Ele está ao nosso lado, encontramos coragem para seguir em frente. A fé é como uma semente. No início parece pequena e frágil. Mas quando cuidamos dela, ela cresce e se torna algo forte e cheio de vida. Assim também acontece com nossa confiança em Deus. Quanto mais buscamos sua presença, mais percebemos sua ação em nossa vida. E aos poucos começamos a enxergar soluções onde antes só víamos problemas.
Se essa mensagem tocou o seu coração, eu convido você a refletir o que está tirando sua paz, o que você pode entregar nas mãos de Deus hoje. Não precisamos carregar tudo sozinhos. Podemos pedir ajuda, podemos rezar e podemos acreditar que há um caminho. E esse caminho pode nos levar a uma vida mais plena, mais cheia de significado e esperança. Eu quero continuar falando com você sobre algo muito importante. Problemas fazem parte da vida, mas eles não definem quem somos. Muitas vezes pensamos que uma dificuldade significa que tudo acabou, que não há mais saída. Mas isso não é verdade. A vida é cheia de desafios. E cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Não estou dizendo que devemos gostar do sofrimento, mas estou dizendo que podemos aprender com ele. Quando enfrentamos uma situação difícil, a primeira reação pode ser a revolta. Por que isso aconteceu comigo? Por que não foi diferente? Eu já me fiz essas perguntas muitas vezes e é normal se sentir assim. Somos humanos. Sentimos dor, sentimos medo e às vezes não entendemos o que está acontecendo. Mas se ficarmos apenas na revolta, não conseguiremos enxergar um caminho. A revolta nos prende. A confiança nos liberta. Eu aprendi que confiar em Deus não significa entender tudo. Significa acreditar que Ele sabe o que faz. Isso pode parecer difícil, especialmente quando estamos sofrendo. Mas pense comigo, quantas vezes algo que parecia ruim no começo acabou se tornando uma lição importante? Quantas vezes uma porta fechada nos levou a uma oportunidade melhor? A vida é assim. Nem sempre vemos o plano completo, mas podemos confiar que há um propósito. Jesus nos ensina a não carregar nossos fardos sozinhos. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Essas palavras são um convite para entregar nossas preocupações e encontrar descanso. Não é fácil fazer isso porque queremos controlar tudo, queremos resolver tudo por conta própria. Mas há coisas que estão além do nosso controle. E isso não é fraqueza, é humanidade. Eu já vi pessoas passando por situações extremamente difíceis e mesmo assim encontrando força para seguir. Como elas conseguem? Pela fé, pela certeza de que não estão sozinhas, pela confiança de que Deus está ao lado delas, mesmo nos momentos mais escuros. Isso não significa que a dor desaparece imediatamente, mas significa que há esperança, e a esperança nos dá coragem para continuar. Talvez você esteja passando por um momento em que se sente cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar. Eu entendo, a vida pode ser exaustiva, mas quero te dizer algo com todo o meu coração: não desista. Mesmo quando tudo parecer difícil, há um caminho. Pode não ser o caminho que imaginamos, mas pode ser o caminho que precisamos. A fé não elimina os problemas, mas nos ajuda a enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, encontramos força para dar um passo de cada vez. Não precisamos ter todas as respostas, não precisamos resolver tudo de uma vez, apenas precisamos continuar. E continuar com fé faz toda a diferença. Eu também já passei por momentos em que pensei que não conseguiria seguir, momentos em que a dor parecia maior do que eu, mas descobri que mesmo nesses momentos Deus estava comigo. Ele não me abandonou. Ele me deu forças quando eu não tinha forças. E isso mudou minha perspectiva. Eu entendi que não estou sozinha. Nunca estive. Talvez você se sinta sozinho agora. Talvez pense que ninguém compreende o que você está passando. Mas quero que saiba que há pessoas que se importam. E acima de tudo, há um Deus que conhece seu coração. Ele vê sua dor. Ele entende suas lágrimas. E Ele quer ajudar você a encontrar paz. A vida é um caminho. Não um caminho perfeito, mas um caminho de aprendizado. Cada experiência, boa ou ruim, nos ensina algo. E mesmo os momentos difíceis podem nos tornar pessoas mais fortes e mais compassivas. Eu aprendi que a dor pode nos transformar, se estivermos dispostos a crescer com ela. Quando enfrentamos problemas, podemos escolher duas atitudes:
Fechar o coração ou buscar ajuda. Fechar o coração nos isola, buscar ajuda nos fortalece. E a maior ajuda que podemos encontrar está em Deus. Ele não nos abandona, Ele nos acompanha. E quando confiamos nele, descobrimos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Se você está passando por uma dificuldade, quero te encorajar a não desistir. Dê um passo de cada vez. Busque apoio, reze, converse com alguém. Permita-se sentir, mas não permita que a dor defina a sua vida. Há esperança, sempre há esperança. Eu quero falar com você sobre algo que muitas vezes esquecemos: a gratidão. Quando passamos por dificuldades, é fácil focar apenas no que está errado. Perdemos algo, sofremos, sentimos dor. E a tendência natural é olhar para a vida e dizer: por que isso aconteceu comigo? Mas a gratidão nos convida a olhar além do sofrimento. Ela nos ajuda a enxergar que mesmo nas situações difíceis, existem lições e oportunidades de crescimento. Gratidão não significa negar a dor. Não estou dizendo que devemos fingir que tudo está bem quando não está. A dor é real, o sofrimento é real, mas a gratidão nos ajuda a transformar essa dor em aprendizado. Quando agradecemos, mudamos nossa perspectiva. Em vez de perguntar por que isso aconteceu, começamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Eu já vi pessoas que passaram por grandes perdas e mesmo assim encontraram forças para seguir. Como elas fizeram isso? Porque aprenderam a olhar para a vida com um coração grato. Não grato pela dor, mas grato pela oportunidade de crescer. A gratidão nos lembra que mesmo nos momentos difíceis, há coisas pelas quais podemos agradecer. Pode ser um amigo que nos apoia, uma palavra de conforto, ou simplesmente a chance de continuar lutando. A vida nem sempre é justa. Isso pode ser difícil de aceitar, mas a justiça humana é limitada. Deus vê o quadro completo. Ele conhece o propósito de cada experiência. Isso não significa que tudo acontece por uma razão que entendemos imediatamente, mas significa que podemos confiar que há um propósito mesmo quando não vemos claramente. Quando olhamos para a história, vemos que muitas pessoas enfrentaram desafios enormes e ainda assim fizeram a diferença no mundo. Elas não desistiram, elas confiaram, elas encontraram força em algo maior do que elas mesmas. E nós também podemos fazer isso, não porque somos perfeitos, mas porque somos capazes de crescer. A gratidão é uma escolha, não é algo que acontece automaticamente. Precisamos praticá-la, precisamos treinar nosso coração para enxergar o que há de bom, mesmo nas situações difíceis. Isso não é fácil, mas é possível. E quando fazemos isso, nossa vida muda. Pense comigo, quantas vezes você já passou por algo difícil e depois percebeu que aquela experiência te tornou mais forte? Quantas vezes algo que parecia um fim acabou sendo um novo começo? A vida é cheia de ciclos, momentos de dor e momentos de alegria. E ambos têm valor. Eu acredito que Deus nos chama a viver com gratidão. Não porque Ele quer que ignoremos os problemas, mas porque Ele quer que confiemos nele. A gratidão nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos, que há algo maior guiando nossa jornada. E que mesmo quando tudo parece incerto, podemos encontrar paz. A gratidão também nos conecta com os outros. Quando agradecemos, reconhecemos o valor das pessoas ao nosso redor, aquele amigo que nos ouviu, aquele familiar que nos apoiou, aquelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. A vida não é feita apenas de grandes momentos, é feita também de pequenos gestos. Eu já aprendi que a gratidão transforma o coração. Quando somos gratos, olhamos para a vida com mais esperança. Não porque tudo é perfeito, mas porque percebemos que há beleza mesmo nas imperfeições. Há aprendizado mesmo nas dificuldades. E há amor mesmo nos momentos de solidão. Se você está passando por um momento difícil, quero te convidar a praticar a gratidão. Não precisa ser algo grande. Comece com pequenas coisas. Agradeça por estar vivo. Agradeça por ter alguém ao seu lado. Agradeça pelas oportunidades que ainda virão. A gratidão não muda o passado,
mas pode mudar a forma como encaramos o futuro. A vida é um presente, nem sempre será fácil, mas sempre será uma oportunidade de crescimento. Cada experiência, boa ou ruim, nos ensina algo. E quando aprendemos a olhar para essas experiências com gratidão, descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos. Eu quero falar com você sobre a fé e como ela pode transformar a nossa vida. Muitas vezes pensamos que fé é apenas acreditar em algo que não vemos, mas a fé vai além disso. Ela é confiança, é saber que mesmo quando não entendemos tudo, há um propósito maior. É acreditar que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida nos apresenta desafios, alguns pequenos, outros enormes, e nesses momentos a fé pode ser o nosso apoio, não porque ela elimina os problemas, mas porque nos dá força para enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, aprendemos a caminhar com esperança, não uma esperança ingênua, mas uma esperança que nos mantém de pé. Eu já passei por momentos em que tudo parecia perdido, situações em que não via saída, e nesses momentos a fé foi o que me sustentou. Não foi fácil, houve dias de dúvida, de tristeza, de questionamento, mas também houve dias de aprendizado, dias em que compreendi que a vida é um processo e que cada experiência nos molda. A fé nos convida a olhar além do imediato. Quando enfrentamos dificuldades, é natural querer respostas rápidas. Queremos entender por que algo aconteceu. Queremos resolver tudo de uma vez. Mas a fé nos ensina paciência. Ela nos lembra que algumas respostas vêm com o tempo. Isso não significa que devemos aceitar passivamente tudo o que acontece. Podemos lutar, podemos buscar soluções, podemos agir, mas também precisamos confiar que Deus está conosco, que Ele conhece o nosso caminho, que Ele não nos abandona. A Bíblia nos ensina muitas lições sobre fé. Ela nos mostra histórias de pessoas que enfrentaram desafios e mesmo assim confiaram. Pessoas que não tinham todas as respostas, mas acreditaram. E essas histórias nos inspiram, porque nos mostram que também podemos superar. A fé não é a ausência de dúvidas. Todos nós temos dúvidas em algum momento. Isso faz parte da vida. Mas a fé é escolher confiar apesar das dúvidas. É continuar caminhando, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. É acreditar que Deus está nos guiando. Eu quero que você pense nisso. A fé não exige perfeição. Não exige que você tenha todas as respostas. Ela apenas convida você a dar um passo de confiança, um passo de esperança, um passo em direção a algo maior. Quando olhamos para a vida com fé, nossa perspectiva muda. Os problemas ainda existem, mas não nos dominam. As dificuldades ainda aparecem, mas não nos definem. Porque sabemos que somos mais do que nossas circunstâncias. Somos filhos de Deus. Somos amados. A fé também nos ensina a perdoar. O perdão não é fácil. Quando alguém nos magoa, é natural sentir dor, é natural querer justiça, mas o perdão nos liberta, ele nos permite seguir em frente, não porque esquecemos, mas porque escolhemos não carregar o peso do ressentimento. Perdoar não significa aceitar o erro, significa escolher a paz, significa confiar que Deus pode transformar até mesmo as situações mais difíceis. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que passaram por grandes feridas e com o tempo encontraram cura, não porque tudo foi perfeito, mas porque escolheram perdoar. A fé também nos chama a amar. Amar não é apenas sentir, é agir, é cuidar, é ser presença, é fazer o bem. E esse amor transforma não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Quando amamos, crescemos. Quando ajudamos, aprendemos. Quando damos, recebemos em retorno uma paz que não pode ser comprada. A vida é uma jornada. Não sabemos tudo o que está por vir, mas podemos confiar que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Ele conhece nossas lutas.
Ele entende nossas dores e Ele nos chama a continuar. Eu quero encorajar você. Se estiver passando por um momento difícil, não desista. A vida pode ser desafiadora, mas também é cheia de possibilidades. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, de aprender, de crescer. A fé não resolve todos os problemas imediatamente, mas ela nos dá força para enfrentá-los. Ela nos lembra que somos capazes, que podemos superar, que há esperança. E essa esperança não é baseada apenas em circunstâncias, ela é baseada em algo maior, no amor de Deus, na promessa de que Ele está conosco, na certeza de que mesmo quando não entendemos tudo, Ele está trabalhando em nossas vidas. Eu quero que você leve essa mensagem consigo. A fé é um caminho, não é perfeito, não é fácil, mas é um caminho de transformação, um caminho de crescimento, um caminho de esperança. Eu quero terminar essa reflexão lembrando você de algo importante. A vida não é apenas sobre resolver problemas, mas sobre aprender com eles. Cada dificuldade que enfrentamos pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Não porque queremos sofrer, mas porque o sofrimento pode nos ensinar coisas que a alegria não ensina. Ele nos torna mais fortes, mais empáticos, mais humanos. Muitas vezes, quando estamos no meio de um problema, não conseguimos enxergar saída. Parece que tudo está escuro, mas a verdade é que a luz sempre existe, mesmo que não a vejamos imediatamente. A fé nos ajuda a acreditar nisso. Ela nos lembra que os momentos difíceis não são permanentes, eles passam, e quando passam, deixam lições. Eu já vi pessoas que enfrentaram grandes desafios e saíram transformadas, pessoas que perderam algo importante, e mesmo assim encontraram um novo propósito. Isso não significa que a dor desaparece instantaneamente, mas significa que a vida continua. E que podemos encontrar sentido mesmo depois das perdas. A confiança em Deus não é uma garantia de que tudo será fácil, não é isso. Mas é uma garantia de que não estaremos sozinhos. Ele caminha conosco, Ele conhece nossas lutas e Ele nos dá força para seguir em frente. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. Não vemos os problemas como finais, mas como parte de uma jornada. A vida é cheia de perguntas. Algumas respostas vêm rapidamente, outras demoram anos, e algumas talvez nunca compreendamos completamente. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que devemos continuar buscando, continuar aprendendo, continuar confiando. Eu quero que você pense na sua própria vida. Quais desafios você está enfrentando? Quais dores você carrega? Talvez sejam problemas familiares, financeiros, emocionais. Talvez seja a perda de alguém. Talvez seja a sensação de que nada faz sentido. Seja qual for a sua situação, quero dizer que você não está sozinho. Deus conhece sua história. Ele conhece suas lutas. E Ele não te abandonou. Às vezes não sentimos sua presença imediatamente, mas isso não significa que Ele não está lá. A fé é justamente confiar mesmo quando não vemos, é acreditar mesmo quando não entendemos. Eu sei que isso pode parecer difícil. Eu também já tive momentos de dúvida, momentos em que perguntei por que certas coisas aconteceram, momentos em que não tinha respostas. Mas nesses momentos aprendi que a fé não exige perfeição, ela exige sinceridade. Podemos falar com Deus exatamente como estamos, com nossas dúvidas, nossas dores, nossas esperanças. A oração não precisa ser complicada, não precisa de palavras difíceis. Pode ser apenas um diálogo, um momento de entrega, um pedido de ajuda. E quando fazemos isso, algo acontece. Não necessariamente de imediato, mas com o tempo. Nosso coração se acalma, nossa visão se amplia e começamos a enxergar possibilidades que antes não víamos. A vida é um aprendizado constante. Cada experiência nos molda, cada desafio nos ensina e cada vitória nos fortalece. Não existe crescimento sem mudança, não existe transformação sem esforço. Mas também não existe caminho que não possa ser percorrido.
Eu quero encorajar você a continuar, a não desistir, a buscar ajuda quando precisar, a falar com pessoas que podem apoiar você, a confiar que há soluções mesmo que ainda não as vejamos, acreditar que sua vida tem valor. Muitas vezes pensamos que nossos problemas nos definem, que somos apenas nossas dificuldades, mas isso não é verdade. Você é mais do que seus desafios, você é mais do que suas dores. Você é uma pessoa única, com potencial, com valor, com possibilidades. A fé nos ajuda a lembrar disso. Ela nos lembra que não somos apenas seres humanos lutando sozinhos. Somos parte de algo maior. Somos amados, somos capazes e podemos seguir em frente. Eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas sei que a vida pode melhorar. Sei que mudanças são possíveis, sei que com tempo e esforço podemos encontrar caminhos, e sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis. Se você chegou até aqui, quero agradecer por sua atenção, por sua disposição de refletir, por sua vontade de buscar significado. Isso já é um passo importante, porque crescer começa com a vontade de aprender. Agora eu quero deixar uma última mensagem: não perca a esperança. Mesmo quando tudo parecer difícil, a esperança é um combustível. Ela nos dá força, ela nos lembra que o amanhã pode ser diferente, que podemos recomeçar, que podemos superar. A vida não é perfeita, mas ela pode ser bela, pode ser cheia de sentido. Pode nos ensinar coisas profundas e pode nos aproximar de Deus, do amor, da compreensão. Se essa mensagem tocou você, pense sobre ela, reflita, converse com alguém, ore, busque ajuda se precisar e lembre-se, você não está sozinho.